internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pod RI. Hoje comigo, Bruno Schreiner, minha colega Sofia Navarro e Júlia Mohamed. Nós temos o prazer de conversar com Clarice Rangel Schreiner. Clarice é mestranda em Relações Internacionais e Ciência Política na Universidade de Istambul e bacharel em Relações Internacionais pela SPM Sul. Clarice, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar conversando contigo novamente, te vendo de novo e conhecendo a Sofia e a Júlia também aqui pela primeira vez. No dia 6 de março de 2023, um tremor de 7,8 na escala Richter atingiu a região sul da Turquia e norte da Síria. Até o momento foram contabilizados 50 mil mortos, 214 mil prédios desabados ou em estado precário. Nos dias seguintes, outros temores de menor intensidade foram registrados, mas que foram o suficiente para derrubar algumas estruturas que já estavam condenadas. Além disso, milhões de pessoas perderam suas moradias e dependem de ajuda humanitária urgente. Minha primeira pergunta para ti, Clarice, é: onde tu estava no dia do abalo? Então, o abalo aconteceu às 4 da manhã. Eu tô em Istambul, então eu não cheguei a sentir, também porque acho que eu tenho um sono pesado, então teve gente que conseguiu sentir aqui e acabou acordando quando teve os tremores, né? Porque foi o primeiro 7,8 às 4 da manhã e depois de algumas horas teve outro de 7,6, então são dois muito fortes. E eu estava dormindo e eu estava no bairro de Kadıköy, que é em Istambul, na parte asiática de Istambul, e é perto do Mar de Mármara, e falam que é uma das regiões mais em perigo quando tiver um terremoto em Istambul, porque esse terremoto que aconteceu no sul do país, ninguém falava muito sobre essa possibilidade, porque falavam muito sobre esse tal terremoto que vai ter em Istambul. Talvez pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 15 anos, pode ser no próximo mês. Então, a Turquia, é um país com terremotos muito frequentes, na verdade. Toda semana tem abalos mais fracos, né? Mas que as pessoas sentem e faz parte, assim, da vida das pessoas. Então, um terremoto dessa magnitude, com certeza, não se esperava, e a catástrofe foi gigante. Mas quando eu acordei, eu abri o celular e a primeira coisa que estava isso em tudo que é lugar. Nos stories do Instagram, era só a gente procurando, pedindo ajuda para procurar seus familiares. Então, ou compartilhando dos seus amigos, né? Então, muitas pessoas, eu tenho um amigo que tem os pais, tinha, né? Porque os pais faleceram nesse terremoto. E ele estava procurando saber se o prédio tinha caído, né? Porque ele estava em Ankara. E daí todos os amigos também compartilhando isso. E depois, depois que viu que o prédio caiu, era para tentar achar gente para ir procurar eles nos escombros, porque o governo não chegou lá de primeira. E eu acho que isso também a gente vai falar da ineficácia mesmo da lida do governo perante uma situação tão horrível como essa. E então demorou assim para eu ver quão ruim, quão horrível que tinha sido a situação, mas foi por meio desses compartilhamentos de amigos procurando, e era botando foto assim do Google Maps dos prédios e pedindo para as pessoas de lá, sobreviventes, procurarem seus familiares. Então foi mais ou menos assim. As minhas aulas foram canceladas desde aquela semana. Eu faço aula de turco e aula do mestrado. As minhas aulas de turco foram canceladas e a aula do mestrado ia começar naquela semana. E foi postergado um mês, só começou 2 semanas atrás, na verdade. Então ficou um mês assim sem aula. E agora as aulas estão online também nas universidades públicas aqui. Isso é outra questão também, né? Por que as aulas estão online? Eles falam... Já tô pulando assim de um assunto para outro, mas eu acho que é interessante falar isso também, que eles querem estão usando os dormitórios, né? Para as vítimas dos terremotos. Só que, na verdade, podiam achar outras maneiras, sabe? Podiam achar hotéis, achar outras maneiras para acolherem as vítimas. Mas não. Atacaram a educação em primeiro lugar e justamente para não ter protesto, né? Nesse período pré-eleição, para as pessoas não se organizarem contra o governo, estudantes principalmente. Clarice, uma parte que eu tenho bastante curiosidade de te perguntar eu te acompanho nas redes sociais e vi que tu postou muitas histórias nos dias seguintes da tragédia,
ajudando, participando de, me parecia, grupos, centros de separação de alimentos. Justamente, né, nesses momentos, novamente, trazendo um paralelo com o Brasil, há pouco teve uma catástrofe enorme, chuvas extremas no litoral de São Paulo, e a gente acompanhou pelas redes sociais de conhecidos aqui da Unesp auxiliando ali. Como é que foi a tua experiência? O que tu fez? Como é que tu participou? Porque eu imagino que, bom, nesses momentos a sociedade se divide e se setoriza da forma mais eficiente possível e por iniciativa civil, por iniciativa do Estado, por iniciativa privada, de diversas maneiras. Como é que foi? Exatamente, foi a solidariedade das pessoas que realmente fez com que as doações chegassem o mais rápido possível lá na região afetada. Até eu vi um tweet de uma pessoa lá na região afetada falando que foi as caixas de Kadikoy, que é onde eu tava ajudando, que chegaram antes de qualquer ajuda do governo, sabe? Então, aqui de Istambul até lá, isso é, enfim, muito complicado. Mas aqui eu fiquei muito impressionada com a eficiência, assim, que as pessoas, nossa, se organizaram em todos os centros do município, centros de esportes, viraram centros de doações, centros de cultura, bibliotecas até, eu vi casas de pessoas. Então, cada lugar, assim, que tinha um espaço, começaram a montar caixas com alimentos, e daí separando alimentos também diferentes, dependendo dos caixas, com alimentos de bebês também, fraldas, muitas fraldas, muitos absorventes, e até eram tantas fraldas e tantos absorventes que separavam em tamanho por fralda, por tamanho de absorvente e fralda, assim. Então, e assim, era muito impressionante, assim, as pessoas aqui, gritando e fazendo acontecer de uma maneira espontânea, mas ao mesmo tempo muito organizada. Também remédios e roupas, todos os tipos de roupas, de que daí separavam por criança, para adultos, homem, mulher, e que mais? Comida, né, para animais também, porque aqui eles têm comida para cachorro, para gato, para pássaros. Então foi eletrodomésticos básicos, itens básicos também. Então de tudo dava para ver lá. E muitas pessoas chegavam com essas doações e muitos caminhões também vinham. E quando vinha um caminhão, tanto para pegar as doações quanto para entregar mais doações, alguém falava assim no microfone, caminhão vindo, faça forma em fila, em 3 segundos, eu juro, 3 segundos, tinha uma fila formada, todo mundo pronto para pegar as coisas, assim, foi impressionante. Muita gente jovem, principalmente onde eu estava ajudando, porque é um bairro meio jovem, mas também porque muitas pessoas, período de escola, não tiveram aulas e foram ajudar nesses centros, né? Então muita gente nas escolas que vieram em grupos, assim, para ajudar. Às vezes teve dias que era muito desorganizado, daí era difícil até, mas às vezes tinha dias que era bem organizado e era lindo, assim, de ver o quão eficiente que era. Mas também tinha muito problema em caminhões, porque para os caminhões chegarem até lá demora um dia, né? E as caixas começaram a aumentar e ficar mais empilhadas, e quase no final, assim, não tinha muito espaço, na verdade, para montar as doações, porque já tinha muita caixa empilhada para ser enviada, né? Mas foi muito eficiente, assim, foram essas doações que realmente salvou a população lá. E muito incrível, assim, a população fez um trabalho incrível, lindo de mobilização. Clarice, gente, você falou que o terremoto aconteceu às 4 horas da manhã e numa época de inverno, então era bem claro que devia estar em temperaturas super baixas. Então essas pessoas conseguiram escapar do terremoto, saíram ilesas, elas ficaram no frio aguardando a ajuda do governo. E você mesmo falou que o governo está sendo meio negligente. Então, como você percebeu isso? Na verdade, naquele dia, eu estava conversando com vários grupos e as professoras falaram pra gente doar sangue, né? E eu saí para doar sangue, acho que era de manhã ainda, e foi a primeira vez que estava nevando em Istambul esse ano. Então eu olhei para fora, a primeira vez que eu vi neve, e foi exatamente isso que eu pensei, sabe? Naquela região tava nevando também, num frio, e isso é uma das... a gente não tem terremotos no Brasil, então a gente não pensa muito no como que acontece, né? Porque claro que quando tem o desabamento dos prédios é um perigo imenso, mas o perigo maior vem depois, quando tá preso nos escombros, sem água, sem comida, sem roupa quente. Então, a maioria das pessoas, na verdade, elas morrem de fome, frio
E por isso até que eles falam aqui pra gente sempre ter uma mochila de emergência, com água, roupas quentes e comida, pra caso tiver terremoto, a gente só pega a mochila e um apito também. Eu tô com um apito agora na minha pochete. E então são coisas assim que a gente não percebe, parecem tão... Mas são tão básicas aqui, sabe? As pessoas são cientes disso, mas imagina, 4 da manhã, as pessoas tudo de pijama na rua. E então foi assim, foi muito, um desastre muito grande. E naquele mesmo dia, até durante a tarde, eu fui num centro aqui do município, porque eu ouvi que as pessoas estavam se organizando em doações. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas. Tava lotado, as pessoas fazendo tudo muito rápido. Então a solidariedade também foi muito grande. Mas realmente, muitas pessoas morreram de frio, muitas pessoas morreram de fome. E continua, né? Porque elas não estão conseguindo produzir nada naquela região. Então as doações precisam continuar chegando. Então é todo também um movimento que tem que ser feito para as doações continuarem indo. Não era só naquela primeira semana, né? As pessoas continuam dependendo de doações, em barracas, em containers, enfim. Nossa, muito interessante que nessa fala você pontuou muitas diferenças e muitas também similaridades entre Turquia e Brasil, né? E a nossa próxima pergunta é um pouco sobre a similaridade da desigualdade social que a gente vê entre o Brasil e a Turquia. Há poucas semanas aqui no Brasil, né, durante o feriado de carnaval, ocorreram chuvas extremas no litoral de São Paulo que causaram enormes desmoronamentos de encostas, enfim, destruíram muitas casas. E algo que se falou muito foi como esses desmoronamentos atingiram proporcionalmente mais núcleos, comunidades de mais baixa renda, né? Também atingiram condomínios de luxo, enfim, mas nada similar. E a gente queria saber se você percebeu algo assim aí na Turquia. O impacto foi muito mais amplo nessas comunidades ou realmente, porque né, não é o mesmo desastre natural, nem de perto, a gente também não tá no inverno, mas enfim, a gente quer saber como que você enxerga essas similaridades e diferenças. É uma pergunta muito interessante. Eu diria que sim e não. Porque teve muitos também prédios que foram construídos em 2019, por exemplo. Teve um condomínio que foi construído em 2019, que também era meio de luxo, assim, quase, e desabou. Então, até prédios que deveriam ser seguros, né, acabaram desabando. Mas também é similar porque tem um processo na Turquia tipo, de ocupação também, né, de squatting, que eles falam. Então, eles chamam de gecekondos, que são comunidades mais pobres mesmo. E gece é noite, condos de condomínio. Então, porque as pessoas têm que trabalhar e daí voltam para dormir, né? E isso foi algo... Porque, assim, eu vou voltar um pouquinho antes de explicar isso. Mas, em 1999, teve um grande terremoto em Istambul. E o centro foi em Izmit, que é aqui perto, e destruiu... Foi 17 mil pessoas que morreram. E o AKP do Erdogan foi criado em 2001 como uma separação de um partido islâmico maior, e foi eleito já em 2002. E eles foram eleitos por causa desse terremoto. Eles foram eleitos, não só, obviamente, né, por outras coisas, mas principalmente foi esse o discurso que eles falavam. Eles falavam que eles iam fazer as construções, os códigos de construções mais rígidos. Isso foi algo que ajudou eles muito, assim, a se eleger. E naquele terremoto, em 1999, teve muitas gecekondos, muitas comunidades mais vulneráveis caíram tudo. Por quê? Porque era permitido. Enfim, era permitido ter essas construções com os códigos, com muitos códigos, na verdade, de construção, mas também porque as solares estavam baixas, as pessoas não tinham como pagar, né? As pessoas não tinham como, não é porque as pessoas queriam estar ali em uma situação que é vulnerável, as pessoas sabem que pode ter terremoto aqui, não é algo novo, mas as pessoas realmente não tinham como pagar, então era o único jeito também para se viver. E naquele terremoto, em 1999, todo mundo perguntava, era no chão, ficou muito famoso, assim, as pessoas falando, aparecendo nos jornais, as pessoas perguntando onde é que está o Estado, né? As pessoas, onde é que está o Estado? Que o Estado não compareceu lá, mas os militares, que também os militares é uma coisa bem interessante de se falar, os militares estavam mais presentes em 99 do que agora, porque o Erdogan também ajudou a enfraquecer bastante o setor militar, que é secular, né? Então daí tem essa dinâmica entre seculares e islamistas aqui na Turquia, no governo, bastante presente. E agora, nesse terremoto, o Erdogan estava quase tentando evitar isso, assim, sabe? Evitar que fosse
repetido e as pessoas falassem onde está o Estado, mas eles têm um fundo que é o AFAD. Desde 99 eles começaram a coletar impostos para antiterremoto, para ajudar com o fundo, caso quando tivesse terremoto a resposta ser mais rápida. Mas esse fundo não foi usado propriamente. E não só outra similaridade com o Brasil são os fogos que teve aqui em florestas, né? Que foram alguns causados espontâneos por causa do calor, mas a resposta do governo, levar bombeiros para lá, demorou muito. E também tem uma questão política, sabe? Eles não botaram dinheiro em resgate porque eles querem botar dinheiro em setores de alto rendimento. Por que a gente vai colocar dinheiro aqui se a gente não vai crescer colocando dinheiro aqui, né? Então, tem muita similaridade, principalmente com o período do Bolsonaro, né? Se a gente vê as políticas feitas. E eu acho muito interessante comparar o Brasil. Só fazer um parênteses, agora não tem a ver com terremoto, mas se a gente olhar na história, em 2013, a gente teve jornadas de junho aí no Brasil. Que, claro, começou com preço da passagem, mas depois foi cooptado mais por grupos de direita. Mas aqui a gente teve o Gezi Park Protests, que foram os protestos que marcam até hoje o país. Foram protestos pela democracia, começou com questões ambientalistas, mas foi a população toda assim, protestando e afetou muito também a política. E depois, em 2016, a gente teve um golpe contra Dilma. Aqui teve uma tentativa de golpe contra o Erdogan. E desde então, tanto o Brasil quanto a Turquia escalaram um autoritarismo muito grande. Agora, no Brasil, a gente teve a eleição do Lula, mas aqui a gente, enfim, ainda não sabe o que vai acontecer, né? Mas o Brasil e a Turquia têm coisas muito similares para serem comparadas e políticas, assim, que até teve... Isso eu não tenho certeza absoluta, mas eu vi um cartaz de apoio. Isso faz tempo que eu vi no Twitter. Se eu tiver salvo, até vou mandar para vocês. Mas um cartaz de apoio em português com os Gezi Park Protests aqui. E até o Erdogan, ele ligou para Dilma. Ele ligou em 2013. Era Dilma. Ele ligou para Dilma para conversar sobre isso. Não sei, enfim, até que ponto que teve... Concordo, não sei o que foi falado, mas teve uma ligação. Isso eu sei. Então, isso também é bem interessante. Era justamente essa minha próxima pergunta para ti, porque eu me lembro de ter ouvido de um outro podcast, o Petit Jornal, que estava justamente falando sobre a política interna da Turquia há muito tempo, e que o Erdogan, acho que hoje a gente pode dizer que o Erdogan é o líder no mundo de democracia iliberal mais representativa, e que ele estava querendo adiantar as eleições porque ele estava vendo que a popularidade dele estava se esvaindo, que ele estava tendo pela primeira vez uma chance de perder. E agora vem esse terremoto que, bom, a gente acabou de viver uma pandemia no mundo inteiro, em todos os lugares afetou a pandemia, afetou diretamente as eleições presidenciais no Brasil, mas acho que o exemplo mais clássico é os Estados Unidos. E eu queria ouvir mais de ti, como é que tu acha que isso vai afetar a eleição dessa figura que não é qualquer um no cenário internacional. Ele é meio que um farol também para esse núcleo político que é essa direita extremista que é muito internacionalizada. Esse tópico é muito interessante. Pra gente entender melhor o Erdogan, ele foi eleito em 2002, né? Enfim, ele teve umas questões, ele tomou poder em 2003. E ele foi eleito... As pessoas... Ele foi eleito porque ele era realmente muito aceito. Ele foi eleito pelos curdos também. Os curdos votaram nele no início. Ele mudou a agenda dele muito durante os anos. Claro, ele tá 20 anos no poder, né? Então eu acho que ele tá mais tempo que o Atatürk. O Atatürk é o pai dos turcos, né? Ele é chamado... ele foi que fundou a República Turca em 1923. E Atatürk, a tradução é pai dos turcos, né? Por isso que eu falei isso. E aqui, ele tem a foto deles em todos os lugares. Enfim, ele é muito idolatrado pela população. Muito mesmo. E o Erdogan agora tá mais tempo que o Atatürk. Então isso também, simbolicamente, é um ponto. E ele fica tentando se comparar com o Atatürk em várias questões. Até no metrô, assim, tem... Porque o Atatürk criou o trem e agora o Erdogan criou o metrô. Daí tem, tipo, as fotos grandes dos dois. Então... E agora, eu falei em 1923, né? A gente tá em 2023. 100 anos da República Turca esse ano.
Então o Erdogan não quer perder essas eleições. Ele não quer. Ele queria adiantar as eleições para ele realmente vencer. E ele fez isso, né? Ele, enfim, acabou adiantando. Mas o terremoto, assim, a região do sul da Turquia é uma região muito diversa culturalmente, a população muito diversa, mas muitas pessoas votam lá nele. Muitas pessoas. É uma região mais conservadora. Também tem muitos alevis, muitos curdos, muitos cristãos. Então, tem culturas diferentes que dão, né? Ele trata esses grupos também de forma diferente. E isso com certeza vai afetar as eleições dele, não só na região, mas na Turquia toda. Se tem uma chance dele não vencer a eleição nesses 20 anos, agora é a chance que isso está maior, talvez. Por mais que ainda tenha muita chance de não acontecer. O opositor dele, que é o Kemal Kılıçdaroğlu, é um nome bem difícil de ser falado, mas ele é um alevi vindo de Dersim, que foi uma região muito bombardeada, uma região curda no centro da Turquia, muito bombardeada pelo Atatürk também. Mas ele não é uma pessoa boa, assim, já vou dizendo. Eu estava falando hoje durante o dia com um refugiado sírio aqui, e ele já está aqui há 7 anos, e ele fala assim, ó, porque o CHP, né, que é esse partido de oposição, que é o mais nacionalista. Então, de novo, a gente tem um partido nacionalista, que é o partido do Atatürk também, um partido mais antigo, mais tradicional, contra o AKP do Erdogan. E ele, por mais que ele seja alevi, que também, simbolicamente, seria interessante ter ele como presidente, mas ele fala que ele vai mandar todos os refugiados de volta para a Síria. Então, e o Erdogan, ele meio que defende, por mais que ele tenha uma péssima política também com os refugiados, né, de querer. Enfim, ele faz tantas ocupações, as invasões que ele faz no norte da Síria. Até agora ele já deu a ideia de construir, ele ajudar a construir o norte da Síria para mandar eles de volta para lá. Então, assim, questões muito complicadas, mas pelo menos ele defende eles de certa forma, dando essa possibilidade de ficar aqui, né? Ele usa isso também no jogo político com a Europa, ele usa os refugiados como instrumento para negociar com a Europa, sim. Mas agora o outro fala que vai mandar os refugiados de volta para a Síria, sabe? Então, tem muitas variantes nessas eleições. E claro que as pessoas, assim, a todo mundo que eu conheço, assim, que eu converso, eles querem que o Erdogan saia. E eles têm esperança, sabe? Por mais que essa esperança seja baixa, mas existe essa esperança. E é uma eleição muito importante, principalmente por causa desses 100 anos. Esses 100 anos, a Turquia, em 1923, assinou vários tratados também, regulando o Bósforos, regulando o mar do Mediterrâneo, sobre exploração de óleo no Mediterrâneo, que agora acaba. Então, agora o Erdogan também já está fazendo vários movimentos para começar a explorar óleo no Mediterrâneo de novo. Então, são questões que às vezes a gente esquece, assim, nossa, realmente, 100 anos da República, e o que isso pode afetar, né? Imagina, ele quer estar na presidência quando tiver aqueles exercícios militares para mostrar poder. Ele não quer perder as eleições aqui agora. Então, afetou, e agora a gente vai ficar sabendo no dia 14 de março, né? De maio, desculpa. No 14 de maio a gente vai ficar sabendo como é que vai ser, mas é muito dúvida, assim. Aqui eu falo com as pessoas, é muita dúvida mesmo, não tem como falar nada agora, mas que afetou sim. A resposta dele, o AFAD também, se a gente falar, o AFAD é o órgão do governo para resposta a emergências, daí tanto que nem eu falei antes dos fogos, nas queimadas, né, das florestas, mas também em caso de terremoto. O AFAD, a LIDA, eles não chegaram lá. Assim, as pessoas chegam lá, eles iam para as maiores cidades. E também tem algo horrível que eles fizeram, foi quando vieram muitos grupos de resgate de outros países. E às vezes os grupos ficaram trabalhando 10 horas lá para tirar algumas pessoas. Na hora de tirar as pessoas, eles falaram, não, tá, agora a gente vai fazer essa parte para as câmeras estarem eles ali, entendeu? Então, eles usaram a mídia muito para tentar mostrar que eles estavam ali, mas daí a resposta da população lá é, não, eles não estavam aqui. Eu tenho um contato com um movimento feminista aqui que está construindo barracas de solidariedade feminista lá na região, e elas falaram que só no 7º dia eles viram oficiais do governo, que eram tipo 40 oficiais engravatados, sem as ferramentas necessárias, sem as máquinas necessárias, que
que chegaram lá, assim. Então, foi a população que estava escavando e tentando tirar as pessoas. Então, muitas mortes podiam ser evitadas e a população sabe disso. A população sabe que, assim, 50 mil pessoas morreram na Síria e na Turquia, né? Na Turquia foi 46 mil pessoas. E o governo fala menos e são muito mais. Muitos corpos ainda estão embaixo. Ainda estão embaixo dos escombros. E agora tá numa fase que tu escava e tira corpos. Então, é uma situação muito trágica e as pessoas lá estão vendo isso e estão falando, sabe? As mídias sociais também ajudaram muito pra gente ver os vídeos das pessoas falando isso. Mas, enfim, também a mídia é muito controlada pelo governo. 90% da mídia é controlada pelo governo. Então, eles passam o que eles querem. E eu tava vendo uma notícia no café da manhã aqui no dormitório, eles botam uma das TVs mais pró-governo pra gente assistir. E era eles falando, olha isso, abriu o primeiro mercado. Tem um mercado. Era tipo uma meia dúzia de alface, uns coentros e umas rúculas. Aquilo não é um mercado, sabe? Finalmente, agora, olha isso, as pessoas estão podendo comprar de novo. E daí, na cidade de containers, que agora eles estão montando cidade de container nos arredores das cidades, né? Também mandando as pessoas para a periferia, então também isso é outra questão que as pessoas estão meio contra. Mas são cidades de containers, as pessoas não estão felizes lá. Eles, para lavar roupa, eles têm que dar as roupas para militares lavarem, sabe? Não tem um espaço para as pessoas lavarem roupa, coisa tão básica. E enfim, daí eles mostravam também nessa notícia as cidades de containers. Olha que lindo, eles estão tendo uma vida muito legal. E falavam pessoas como elas são gratas. Mas, enfim, então a mídia é algo que o Erdogan controlou muito nos últimos 20 anos, como outras máquinas do governo. E isso com certeza é um jeito dele conseguir, né, vencer as eleições também. Enfim, por isso que é tão difícil de ganhar, porque ele tem toda a máquina pública a favor dele, né? Que loucura. Eu tô até arrepiada, assim, por muitas coisas que você falou e por finalmente entender muito esse poder de barganha que ele tem com a imagem e que agora a população interna tá cada vez mais descontente, né? Eu só tinha uma pergunta rapidinha, nem tá no roteiro, assim, mas é que você falou que pode ser uma grande chance, né, dele cair. E eu li, acho que no final de janeiro ou no início de fevereiro, que tem uma coalizão, né, de uns 6 partidos aí, que é a oposição dele. E aqui no Brasil, que é um presidencialismo de coalizão, isso seria muito chave também para um presidente cair, né? 6 partidos contra, eles têm um super programa comum contra o Erdogan. Então, assim, é um documento gigantesco de planos de ação mesmo. E eu fiquei assim, isso pode ser também uma chave para ele cair. E aí eu queria saber de você, que claramente sabe muito como funciona aí o governo, se isso é como no Brasil seria muito chave para um presidente cair, ou se realmente aí não é um presidencialismo de coalizão e que isso não seria assim tão forte para mudar o governo. Isso é outro tópico muito interessante aqui, falar sobre presidencialismo e parlamentarismo, porque o presidencialismo aqui foi instaurado em 2017 ou 2018, então é algo super recente, que foi uma das estratégias que o Erdogan está utilizando para concentrar poder nele. E foi por isso também, o poder está muito numa pessoa só. Isso foi um dos motivos pelo qual também a resposta ao terremoto demorou tanto, assim, sabe? E a Turquia, e desde o Império Otomano, tem uma cultura no parlamentarismo. Então, a Turquia sempre foi parlamentarista. Até o Império Otomano eles montaram um parlamento quando eles estavam quase terminando o Império, daí para tentar fazer mais participativo, eles formaram um parlamento. E até o Atatürk, que poderia, eu já ouvi isso de pessoas turcas aqui, até o Atatürk podia ter transformado num presidencialismo, mas ele não fez isso porque ele entendia a importância do parlamentarismo para a cultura do país, né? Mas depois de 18 anos no poder, Erdogan mudou para presidencialismo e mudou toda a máquina pública, assim, porque daí ele acabou concentrando muito poder nele por causa disso. O parlamento, que era tão importante, ficou com pouquíssimo impacto, né, no final. E essa coalizão de 6 partidos deu problemas, porque são partidos muito diferentes também. São partidos também tem direita, tem esquerda, enfim, que não concordam, eles até desfizeram, e daí agora estão sendo representados pelo DRP, que é o partido da Atatürk, né, da República, né, o partido republicano, mais ou menos, vamos dizer assim, e está agora nesse líder, né, que também foi escolhido faz pouco tempo, então as decisões estão sendo tomadas
muito em cima da hora, assim. Eu acho que eles soltaram um documento, mas era um documento também muito longo, assim. É boa essa coalizão. Tipo, E é a 300 única... páginas, um negócio assim, que eu fui abrir e eu fiquei, meu Deus. Exato. E, claro, é bom, mas eles poderiam ter tomado estratégias talvez antes até, para ter mais tempo para convencer as pessoas, porque agora, imagina, tem 2 meses e decidiram semana passada quem ia ser o opositor, sabe? Então, e pode vir mais problemas. Talvez, eu não duvido que tenha mais problemas nos próximos meses entre essa coalizão. Então, isso também passa um pouquinho de insegurança para a população, né? Quem são? Porque as pessoas, gostam de uns partidos, mas não gostam de outros partidos que estão ali, né? Mas eu acho também que tem... Quem é contra o Erdogan, e é muita gente, porque, enfim, 20 anos no poder, né? E daí tá pronto pra votar em qualquer um que seja também. Assim, meus amigos odeiam o opositor, né? Pode chamar ele de Kaká Kemal Kılıçdaroğlu. E odeiam ele. Mas falam, óbvio, eu vou votar nele. Obviamente. Porque qualquer um que me desse pra votar agora... Claro, tem gente muito ruim aqui também. Tem um partidos ultraconservador, que é o MRP, que também, enfim, daí também não dá. Mas nesse partido, nessa coalizão, e muitos partidos novos também, recentes, então, realmente, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a Turquia não é presidencialista assim, por tradição. E é algo novo, que eu acho que, se for eleita a oposição, vão mudar de novo. Provavelmente vão mudar para parlamentarismo de novo. Porque também começou a juntar as máquinas... a máquina pública ficou... ele começou a fazer uma lavagem, tipo, tirar as pessoas que eram os nacionalistas, né? Que eram pró-GRP. Então, teve até mudar a burguesia, por exemplo. Tem um grupo de businessmen, né? De comerciantes que eram geralmente nacionalistas. Ele começou a fazer uma classe nova de burguesia islamista para também ter outro tipo de suporte, né? Os militares ficaram enfraquecidos, porque os militares, eles são nacionalistas, eles têm essa tradição republicana, e ele tirou muito poder dos militares também por causa disso, né? Pra botar talvez mais dos seus, o judiciário está controlado por ele também. Então, fica muito difícil participar desse jogo político num sistema presidencialista que enfim, as pessoas não sabem direito como fazer eleições também nesse partido por coalizão. A gente tá tão acostumado com isso, né? Mas aqui não é, aqui é algo novo. Eu vi justamente que uma das coisas fundamentais para o Erdogan estar há 20 anos aí no poder é justamente que ele corrompeu completamente o judiciário da Turquia. Vou extrapolar aqui uma pergunta que todo mundo se fez no Brasil alguns meses atrás. Digamos que o Erdogan perca, tu acha que existe uma possibilidade de golpe do próprio Erdogan de novo dentro de sei lá, supondo que ele pedir para dizer que não confia nos votos? Isso de não confiar nos votos, isso até de tentar manipular votos, pode, assim, acho que existe uma chance, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que... Porque tem muita gente olhando pra cá, sabe? Tem muita gente... E claro, ele controla toda a máquina pública, mas tem outras organizações que vão estar fazendo, conferindo a transparência das eleições, né? E pra Europa, agora, essa eleição também é muito importante. Tem a Europa em cima, né? Olhando a Turquia. Exato. A Turquia, às vezes, eles até se consideram parte da Europa, né? Aquela coisa não tá na União Europeia, mas, enfim, Istambul é dividido, né? Entre Europa e Ásia, no continente. Então, eles não se consideram Oriente Médio aqui. Não se consideram. E, enfim, talvez alguns, mas aqui eles se consideram mais, eu diria assim, eles consideram mais, pode ser uma percepção, mas conversando, eles consideram mais Europa do que Oriente Médio, só não estão na União Europeia. Mas... Tá uma briga acirradíssima, resumindo, dos dois lados, que loucura. Exato. Os dois lados estão muito fortes. E até quando teve agora, semana passada, eles anunciaram os candidatos de oposição, vários líderes na Europa ficaram muito descontentes. Teve até a Bolsa de Valores subir, umas coisas assim. Então, talvez existe essa chance dele fazer o que der pra ficar, mas o que é esse fazer... Porque tem gente olhando e que a oposição também tá pronta, eu acho, pra o que tá por vir, sabe? Então, acho que a oposição tá pronta pra... Estão pensando nisso e pra evitar que isso aconteça. E também, talvez,
Enfim, ele já tá há 20 anos. É muito tempo, é muito tempo. Ele precisa descansar um pouquinho. Ele tem vários palácios aí por tudo que é canto. Dinheiro pra ele não falta, assim. Nossa. Então, você mencionou a Síria e como os refugiados estão sendo tratados, eles são uma moeda de troca muitas vezes, mas o terremoto também afetou de maneira séria a Síria. E não só o terremoto, como já tem as fragilidades causadas pelo conflito que vem acontecendo há muito tempo. É um país que está sofrendo várias sanções internacionais, então isso dificulta bastante a ajuda humanitária. Então, o que você sabe assim, sobre como isso afetou de fato a Síria e a população de lá? Nossa, a Síria foi... enfim, é difícil falar muito mais horrível, porque a quantidade de mortes também é que foi... Enfim, o centro foi aqui na Turquia, né? Mas é que lá, imagina, tá há anos sendo bombardeado, os prédios não estão aguentando. Os prédios não suportam mais, já estão frequentemente bombardeados. E daí tem um terremoto. Então, estruturas já frágeis, isso com certeza afetou. Sim. E principalmente a questão da ajuda internacional, né? O aeroporto de Alepo, eles estavam dando problemas para as pessoas para chegarem, então chegar a ajuda lá foi muito difícil, por mais que aqui na Turquia também foi difícil, eles barraram muitas pessoas de entrarem que queriam ajudar, porque achavam que, sei lá, iam vir fazer movimento, propaganda contra o governo, não sei. Mas na Síria a situação foi muito pior, porque para a ajuda chegar demorou muito, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo lá e o governo fazia de tudo porque a região do norte da Síria é uma região em constante conflito, não é controlada pelo governo, tem muitos grupos curdos, tem uma parte também que é controlada por grupos terroristas, né, tem parte do Estado Islâmico até que, enfim, Estado Islâmico não, mas outros grupos que estão ligados ao Estado Islâmico, então enfim, uma situação que tá... Eu até nem sei muito, pra ser bem sincera, porque assim, o contato que eu tive foi só as pessoas falando do desastre, assim, do tamanho do desastre, e daí o problema pra chegar em Alepo, pra conseguir chegar doações. Daí, manda pra Cruz Vermelha do Kurda, por exemplo, foi um dos principais canais que as pessoas mandaram. Mas também a Cruz Vermelha, onde é que ela ia chegar, né? Enfim, a gente tem Rojava, que é uma região curda, é uma região que não tem controle do governo e também foi afetada. Então, eu acho que na Síria são tantas partes, assim, na norte da Síria é uma região tão fragmentada que é difícil falar como é que foi em toda a região, porque cada lugar também foi um pouco diferente, sabe? E também lá os casos também estão subindo. E, enfim, eu acho que também isso é um grande problema da mídia internacional, que é não falar tanto da Síria, sabe? E também dos sírios na Turquia. Quantos sírios na Turquia que moravam no sul do país? Muitos, naquela região tinham muitos sírios no norte do país, e agora tem até casos de que eles não estavam recebendo doações do governo porque eles não tinham os documentos oficiais, ou porque eles não falavam a língua. Então, no seu recebimento imagina, tu é um refugiado, tu saiu, tu teve que fugir, sei lá, tu 13 vezes tentou cruzar a fronteira, foi parada, assim, eu conheço uma família síria aqui, que é uma mãe e 6 filhos, eles tentaram cruzar 13 vezes a fronteira e ela tava grávida, e daí, durante essas e depois no outro, ela tava com filhos pequenos, e quando eles conseguiram, depois que tu consegue é outro problema, sabe? Não acaba ali, não é só cruzar a ideia, tá tudo bem. Agora, a quantidade de xenofobia que eles sofrem aqui é muito grande. O governo tem ajudado, daí, vocês estão ajudando os sírios e a população sem emprego, estão dando emprego para eles. Os empregos que eles têm são super vulneráveis, E muitas vezes, por não ter documento, imagina, até de doações eles foram privados de receber, sabe? E com certeza o governo focou as doações em regiões que melhoram de pessoas mais próximas a eles, assim. Então, os refugiados sírios sofreram não só na Síria, mas também aqui na Turquia.
Eu queria perguntar também um pouco, agora que a gente entrou nessa questão da ajuda humanitária, o que você conseguiu observar da resposta da comunidade internacional e assim, viu mesmo em questão de ajuda humanitária, quais países têm se destacado principalmente nisso? Acho que 2 países que chamaram bastante atenção foi a Armênia e a Grécia, né? 2 países que têm conflitos, imagina. A Armênia e a Turquia são 2 países que não se falam e tinha grupos de bombeiros, enfim, ajuda humanitária armênios aqui. A Grécia também, países rivais, mas os gregos vieram. Então, nesse momento de ajuda humanitária, muitas questões também de rivalidade foram deixadas para trás e deu para ver, por mais que até certo ponto, né, mas deu para ver uma solidariedade assim entre nações que, imagina, a Armênia desde o genocídio de 1915 não teve nenhum reconhecimento, né, por parte da Turquia, então a relação é muito frágil, agora com o Azerbaijão também, enfim, isso é outro tópico. E outro país também que é bem interessante foi o Japão, né, que sofre tanto com terremotos também, mas lá também eles têm uma tecnologia muito mais preparada para isso, vieram aqui também compartilhando bastante conhecimento. A Europa em si ajudou bastante gente, e quando eu falo assim de mais de indivíduos, assim, né, sem ser governos, muitos alemães aqui ajudam, tem muito uma comunidade alemã, porque os turcos na Alemanha é a maior comunidade imigrante na Alemanha são os turcos, então tem muita gente, isso por causa de pessoas que foram trabalhar lá em 1930, por aí, sei lá, mas depois da Segunda Guerra muitos turcos foram ajudar a reconstruir a Alemanha também, e então tem uma relação muito próximo, assim, é muito engraçado. Eu tava com meu namorado alemão e a gente tava morando junto aqui por um tempo, e sempre quando falavam que ele era alemão, um monte de gente aqui, spreche Deutsch, né, eu falo turco, eu tenho um parente lá, ou eu morei lá por 20 anos, às vezes umas coisas assim, e então teve muita ajuda também que veio da Alemanha, até para as próprias famílias turcas da Alemanha. Teve também ajuda da América Latina, né, o Brasil teve bombeiros que foram enviados para lá, teve um campo que eles montaram também. Então teve essa troca também que foi bem interessante. Não sei quantas pessoas foram que vieram, mas foi um grupo grande que veio ajudar aqui. E foi muito, assim, é difícil até falar o número de países, porque são tantos países que vieram ajudar. Mas teve muitas pessoas também que foram barradas, não conseguiram entrar. Muitas pessoas eles impediram, pessoas que vieram ajudar, eles impediram a ajuda. A troco de quê? É porque eles achavam que iam poder fazer propaganda contra o governo, ou o que tu vai fazer lá, e exatamente, é difícil achar justificativa, né, nesse cenário, na verdade, mas foram barrados. E muitas pessoas também, jornalistas, agora eu conheci uma jornalista também semana passada que ela falou que ela foi de Izmir até Istambul, ela nunca foi revistada nesse trecho, e ela foi revistada, parada 4 vezes por policiais, querendo saber o que ela estava fazendo ali. Então, o país recebeu essa ajuda, mas com precaução, assim, sabe? Sempre tentando abrir o olho e, enfim, tem uma organização aqui que eu tô ajudando, eu tava levantando um pouquinho de doações aí do Brasil pra, enfim, é insignificativo, mas dá pra comprar algumas coisas e ver alguma coisa sendo feita, e é uma organização chamada Morda Yanishma, que é um grupo de solidariedade roxa, né? É um grupo que foi formado lá em Antáquia, né? Uma das cidades que foi mais afetadas, em 2014. E elas montaram lá uma barraca feminista para receber mulheres, como dar recursos para mulheres, enfim, famílias. Focaram bastante também em produtos de higiene, né? Principalmente absorventes. Foi uma das organizações que mais conseguiu levantar absorventes. E é muito, muito interessante ver o que elas estão falando, porque, assim, lá aquelas regiões estão destruídas, né? E como é que vai ser a reconstrução? Tá, tudo bem que agora tem que pensar na sobrevivência das pessoas. Mas como é que vai ser a reconstrução dessa cidade? E elas falando, a gente tem que achar um jeito de fazer uma reconstrução, sei lá, imagina, é uma utopia, né? Mas imagina que legal seria cidades feministas sendo reconstruídas, sabe? Então, em questões que são muito interessantes também nesse pensamento do que pode acontecer, né? Porque aquela população também, grandes partes são alevis ou curdos, e nessas culturas, mulheres também têm uma liberdade muito maior, sabe? Uma autonomia muito maior comparada com comunidades mais conservadoras,
e para que elas não sejam deixadas de lado, né? E para que cidades não sejam reconstruídas da maneira que o governo quer, e daí acaba colocando certas comunidades na periferia de propósito. Isso é um medo também na reconstrução. Então elas estão tentando também marcar presença para terem alguma voz no que está por vir, né? A gente está aqui, hein? Nos coloca também para planejar de novo as cidades, porque senão pode acontecer que seja muito pior do que já estava antes, sabe? Já era uma situação, uma região bastante pobre, pode ser que, enfim, eles façam jogadas políticas para deixar certos grupos mais marginalizados ainda. De um ponto de vista, assim, tanto de origem e gênero. Exato, os alevis. Exatamente. Os alevis, os curdos, são uma população totalmente atacada aqui pelo governo, desde o Ataturk, sabe? Eu tô falando essas coisas do Ataturk, mas por favor, não falem para os turcos que eu tô falando isso, porque não pode aqui. Enfim, né? Uma coisa que também eu acho que eles têm que começar, enfim, desconstruir um pouquinho algumas coisas, assim, mas... porque aqui existe isso é uma curiosidade que não tem muito a ver, mas eu descobri isso semana passada numa aula que existe na Constituição, tá escrito que em todo lugar público tem que ter uma foto do Ataturk. E daí agora com o Erdogan, nesses últimos anos, isso foi mais deixado de lado, porque ele não gosta muito ele quer substituir de certa forma. Então isso foi meio que não foi tão rígido, né, mas tá na Constituição isso. Só mais uma última pergunta, assim, sobre essa questão da pauta de gênero, né, que você trouxe. Eu li que o partido opositor, que é republicano, enfim, entre aspas, tá usando isso também como um poder de barganha, falando que vai voltar à Convenção de Istambul se ganhar, que também é um pouco crítico, né, usar isso como poder de barganha. Mas queria saber a sua opinião e também sobre a marcha noturna, que é tradicional em Istambul, né, acredito eu, como foi, com todo esse contexto, a marcha e, enfim, esse Dia Internacional das Mulheres aí. O DRP aqui, o partido de oposição, ele vai incluir mais mulheres, assim, umas coisas, mas também aquela coisa do feminismo nacionalista, sabe, também de certa forma. Mas com certeza, sair da Convenção de Istambul foi algo horrível, assim, tipo, voltar para a Convenção de Istambul é algo que fala, né, sobre violência baseada em gênero, é muito, muito importante. Imagina, é tão simbólico que foi em Istambul e daí sair, assim, dessa Constituição a troco foi de... o primeiro país a assinar, né? Então, Exato. Muito simbólico. E eles falam que eles saíram por causa da comunidade LGBT, não foi por causa das mulheres. É isso que eles falam. É porque ali existe defende a comunidade LGBT, aquele documento deles. É por causa disso, não é por causa das mulheres. Mas o Erdogan, ele tem várias falas muito problemáticas. Ele já falou que mulher só é mulher quando tem filhos, né? Mulher só, enfim, só é completa quando tem filhos. E também isso é outra questão, porque ele influencia muito para as famílias terem pelo menos 3 filhos. E daí agora teve até um jornal em Gaziantep que falou sobre isso. Como é que um governo faz isso, incentiva a população a ter 3 filhos, e naquela região muitas pessoas começaram a ter mais filhos depois dessas políticas, e agora tem 226 milhões de pessoas, de mulheres grávidas, que não receberam a devida, que estão tendo que, enfim, estão sofrendo abortos espontâneos por estresse, por falta, enfim, de alimentação, muitos que não conseguem amamentar, e aquela população que tu tá defendendo, sabe? Nem isso pra dar enfim. E a polícia aqui também fala da Marcha Mundial das Mulheres. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento que eu faço parte no Brasil, mas a Marcha das Mulheres no dia 8 de março, eu nunca vi tanta polícia na minha vida. E eu peguei o metrô com um pôster escrito em turco e inglês, Solidariedade Feminista para Salvar o Mundo. E eu tive que passar por umas ruas, assim, porque eles fecharam o metrô mais perto ali, assim, eles fecharam uma estação para as pessoas não chegarem lá. Eles não queriam que as pessoas chegassem lá, sabe? Então, tipo, é uma questão tão básica, assim, as pessoas ficaram, que isso? Fecharam, e no caminho, e gente armada, não é só a polícia ali, é polícia armada com todos os tipos de armas, assim, armamento pesado, e uns caminhões que é pra afastar, tipo, que tem uma frente achatada pra afastar multidões, que jogam água. Então, assim, a polícia aqui é algo muito complicado, e
E eu conversando com as minhas amigas aqui, elas falaram, não, hoje na marcha a polícia foi bem legal, na verdade. Eles foram bem mais pacíficos. Em novembro no dia 25 de novembro, teve também protesto que muitas delas foram presas por nada. Por um dia, 2 dias, mas enfim, muitas delas foram presas por nada. Então dessa vez a polícia estava até mais de boas por causa das eleições também que estão chegando. De boas, mas assim, gente, a gente não teve marcha, tá? Porque eles não deixaram a gente andar. Eles bloquearam todas as ruas. Então a gente não pôde caminhar. Então as pessoas simplesmente não viram. Foi assim, foi lindo, assim, foi lindo. A multidão, assim, tava tão colorida, tão diversa, assim, cada um expressando como queria, levantando seus pôsteres e os gritos, gritando junto, tão com muita esperança e também cobrando o governo. Foi realmente lindo. Mas a gente não pôde caminhar, ficou preso numa rua. Eu até, isso é engraçado porque eu tava esperando desde as 3 da tarde lá, eu cheguei às 3 da tarde, a marcha era só às 7h30, mas falaram pra chegar cedo, porque eles podiam começar a bloquear, e também como eu tava com pôster também, achei que era melhor chegar mais cedo, mas mesmo assim, às 3 da tarde, tava lotado de polícia, e depois não dava nem pra passar, eles estavam perguntando pras pessoas onde é que tu tá indo, e barrando as pessoas que estavam indo pra lá. E uns minutos, enfim, era 6 da tarde, e daí umas amigas, a gente decidiu comprar cerveja. E no Tequel, que é onde se vende a cerveja, a gente só queria, assim, uma cervejinha pra esperar mais umas horas. E aquele lá tava com uma fila muito grande, então a gente foi no da esquina. Eu e uma amiga da Itália. E a gente voltou e tinham fechado aquela rua. Por 1 minuto fecharam aquela rua e a gente tava desde as 3 da tarde ali esperando, e daí não pode ser. E tentamos conversar com eles, mas não deixava a gente entrar. E, enfim, as nossas amigas estavam lá dentro, as coisas estavam lá dentro. E daí sempre falava, vai na outra rua tá aberta. E nunca tava aberta, tava tudo fechado. E eles saíram correndo pra fechar, então foi tipo, eles correram, tinham esse planejamento de fechar às 6 da tarde, tudo. E a gente deu a volta, assim, tudo, tentando deixar. Teve gente que escalou pra chegar lá de novo. Mas no final abriram, tinha uma multidão lá, muita gente não conseguiu entrar, mas no final eu consegui entrar e, enfim, participar, mas é assustador, assim. A polícia no Brasil também é muito complicada e as minhas amigas aqui sempre perguntam isso, assim. Quando eu falo que sou brasileira, as feministas aqui perguntam, e a polícia aí, né? O Brasil é tão ruim como aqui. Mas depois desse 8 de março, eu falo, né, que também é questões, depende de onde tu tá, depende quem que tu é, mas aqui não depende de nada, sabe? A polícia só se tu tá indo protestar e participar de alguma coisa, eles são muito violentos, muito mal educados e, enfim, a quantidade de armas assusta muito. E realmente, né, é muito coeso com essa questão que você falou da mídia, porque isso não apareceu aqui. Eu procurei muito e ninguém tava falando. Eu vi no Twitter que, 38 mulheres foram detidas, o que é estranho, até pro Brasil é estranho, 38 mulheres serem detidas em uma marcha no Dia da Internacional da Mulher, sabe? E eu só vi isso no Twitter. Então, e você falou que isso não é nada. E eu vi mesmo as pessoas no Twitter falando, gente, isso não é nada. E eu vi uma pessoa que fez uma linha. Gente, assustador. Realmente não foi nada. Eu fiquei... E jogaram gás de pimenta. Para pessoas, enfim. Eu até senti um pouquinho, assim, tinha pessoas que estavam muito, sabe? Não conseguia enxergar, assim. Mas uma coisa, não engraçada, né? Mas interessante, foi que também muitos policiais estavam sofrendo com gás de pimenta também no final. Meu Deus. Mas, enfim, o movimento feminista é algo que o Erdogan tenta atacar bastante aqui. E eles têm medo, sabe? Eu acho que essa demonstração da polícia, assim, mostra que eles têm medo da população organizada, de tentar proibir protestos a todo custo. E Clarice, fugindo um pouco dessa linha de raciocínio, mas muito importante. Se alguém que está ouvindo nosso podcast quiser ajudar as equipes, aí, os diversos grupos que estão se mobilizando para auxiliar de alguma forma, ou equipes de resgate, como é que pode fazer isso? Quais as formas que temos de ajudar as equipes e os grupos que estão aí? Então, tem que nem eu falei, né? Tem um AFAD, que é o grupo do governo, que eu falaria pra não doar, na verdade. Tem um outro que porque realmente não sabe onde esse dinheiro tá indo, sabe? Eles já deveriam ter dinheiro, na verdade, todos os impostos recolhidos por tantos anos, e não se sabe se o dinheiro foi. Também tem uma outra organização, que é agora esqueci o nome, mas é que eu posso mandar depois.
é independente, mas também é mais focado em reconstrução. Então não é exatamente para as doações. Eu falaria para doar para grupos locais pequenos. Por exemplo, essa organização que a More Than Enigma, que está tentando fazer, enfim, montar barracas para recolher pessoas, e para outros grupos locais que estão realmente, que dá para ver o que eles estão fazendo lá, sabe? Porque esses grupos maiores muitas vezes doam, mas o impacto realmente não é muito visível, sabe? E também já receberam muito dinheiro, esses dois grupos maiores. Esses dois grupos maiores foram os que mais receberam dinheiro. E então eu posso até fazer daí depois uns 3 grupos menores assim da região e mandar para vocês, e mandar com a conta para vocês daí, enfim, divulgarem, porque eu falaria isso, assim, dá para mandar também para a embaixada, para o consulado de São Paulo, eles estão aceitando, mas eu não faria isso. Bom, e assim fechamos esse episódio extremamente importante, que seria só sobre um mês terremotos Turquia-Síria, mas na verdade virou aí uma aula sobre o contexto político, história social da Turquia. Queria muito agradecer a Clarice, deu pra ver aqui, Clarice, que você é uma internacionalista de alma, assim, dá pra ver o brilho dos seus olhos e também na sua voz, quando você fala de tudo que você estuda. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente de uma forma tão objetiva e didática, igual você falou, você foi muito direta nesse episódio, e isso ajuda muito a gente que não estuda a área, enfim, o contexto geopolítico. E bom, muito obrigada de novo, obrigada Bruno, Júlia, se quiserem também dar um tchau aí, obrigada por me acompanharem. Queria agradecer a Clarice, queria agradecer a vocês e as pessoas que estão nos ouvindo, foi muito bom. A Clarice deu uns insights políticos maravilhosos, assim, falando sobre questões também super importantes. A questão de gênero, eu acho que, tipo, ela é um insight que a gente não tem visto na mídia. As coisas que estão sendo ditas, principalmente, são coisas, assim, algumas são muito superficiais e eu acho que a gente conseguiu se aprofundar bastante no assunto em várias áreas e foi muito direta e clara, assim, então muito obrigada. E é isso, gente, muito obrigada. Queria agradecer também, em especial, a Clarice por falar e deixar tão claro assim para um internacionalista, e ela como internacionalista também, mostrando que a gente lê diversos autores e correspondentes internacionais, mas é fundamental também ouvir as pessoas e relatos das pessoas que estão em loco, seja onde for a região do mundo. A gente tem enormes diferenças, mas assustadoramente similaridades muito grandes. E até mais um próximo episódio. Curtam, compartilhem este episódio com todo mundo que vocês quiserem. Muito obrigada a vocês por me acolherem aqui nesse espaço tão bonito. Adorei participar com vocês. Espero que a gente fale depois das eleições e fale outras vezes também, porque assunto não faltou aqui. Eu peço até desculpa se algumas falas estavam muito longas, mas é que as perguntas de vocês também foram muito boas para fazer a cabeça aqui também não parar de funcionar. E então é isso, muito obrigada. E eu acho que é isso também. Do Brasil, a gente vê as similaridades entre os dois países e como que dá para aprender, assim, sabe, de como é que eles vão reconstruir as cidades, como pode dar insights também para a reconstrução de cidades pós-chuvas no Brasil, né? Então, eu acho que essas ligações, essa troca entre o Brasil e a Turquia pode gerar muitas coisas boas, muitos benefícios. E é isso. Adorei participar aqui do Pode Rir. Antes de terminarmos, mais uma atualização. No começo da semana, do dia 12 de março, ocorreram chuvas na Turquia que causaram inundações justamente nas áreas que foram afligidas pelo terremoto que nós comentamos durante o episódio. A Clarice nos mandou uma atualização depois de termos gravado já o episódio com o que ela tinha de informação até o momento. É lamentável, novamente, somando-se ao cenário que nós discutimos no episódio, que tenhamos mais ainda inundações afetando essas regiões. Oi, gente, eu vim aqui no dia 16 de março atualizar um pouquinho sobre as novas notícias aqui na Turquia. A gente falou muito no episódio sobre as enchentes no Brasil. E ontem, dia 15 de março,
Depois de fortes chuvas na região afetada pelo terremoto, algumas cidades também sofreram enchentes por aqui. As principais cidades foram Şanlıurfa e Adıyaman. Muitas pessoas tiveram que evacuar suas casas, escolas, mesquitas também foram afetadas, um hospital também foi severamente danificado e pacientes tiveram que ser evacuados. Por enquanto, 15 pessoas morreram, mas muitas ainda estão desaparecidas. E dentre essas pessoas que faleceram, uma mulher que morava em container, das notícias que eu consegui tomar nota, e uma família também de 5 pessoas de refugiados sírios. Então, a gente vê também sobre algumas questões que foram faladas no episódio. E é só de imaginar, né? Cidades com barracas, com containers, em situações alagadas, como é que fica a condição dessas pessoas? Mesmo se as mortes não aumentarem muito, mesmo assim, muitas pessoas estão vivendo em situações muitíssimo vulneráveis, e então isso só acaba ressaltando e intensificando questões que a gente falou no episódio. Beijo grande. Muito obrigado por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, o Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes ou episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Para além disso, não esqueça de dar uma olhada aqui na descrição do episódio, onde a gente sempre deixa alguns links relacionados ao tema da vez.